alegria a todos. Para a nossa ambientação, vamos ler o livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana Diógenes. A lição 69. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus, e tu prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. E assim, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, que nesse instante, Senhor, aqui estamos reunidos, nessa casa de amor, para mais um dia de estudo do Teu Evangelho. Pedimos a esses bons amigos o amparo para a nossa reunião e todos aqueles irmãos que estão ainda a caminho possam aqui chegar com a paz e a harmonia, trazendo o coração aberto, Senhor, para receber o Teu Evangelho, e que o nosso irmão, que fará uso da palavra, possa, Senhor, estar nessa sintonia para transmitir tudo aquilo que ele estudou aos corações aflitos, tanto os encarnados como os desencarnados, o conhecimento do amor do Pai Maior. Ampara, Senhor, a todos nós, graças a Deus. Vamos passar, então, para a nossa parte de estudo, que é a finalidade maior dessa nossa reunião, que hoje está a cargo do nosso irmão Alexandre Machado, que vai abordar o capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas, terceiro, Preces por Outrem, por um agonizante. O item 57, prefácio, e item 58, prece. Que Jesus possa te amparar. Bom dia, paz e alegria em nossos corações, que Jesus os abençoe. E nós hoje vamos dar continuidade ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, como às quintas de manhã, de costume, né? Estamos então no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, com essas preces que nos servem aí de exemplo, de inspiração para as mais diversas situações, né? E nós estamos justamente nessa parte 3, preces por outrem, ou seja, por outra pessoa, né? Por outras pessoas. E dentro disso, hoje, nós vamos abordar os itens 57 e 58, que é justamente a prece por um agonizante. E o que é um agonizante? É alguém que está em estado de agonia, prestes a desencarnar. Então é interessante que na quinta-feira passada, nossa irmã Suli, ela abordou a prece por uma criança que acaba de nascer, ou seja, por um espírito que está ali reencarnando, né? Recém-reencarnado. E hoje nós vamos para o outro extremo, por um espírito que está partindo, que está retornando, né? Está prestes a retornar à vida espiritual. Então, como é que deve ser a nossa atitude? Como é que deve ser essa prece por essa pessoa? E aí, Allan Kardec, no item 57, ele traz o prefácio, onde ele faz alguns comentários a esse respeito. E ele inicia dizendo: a agonia
é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode dizer-se que nesse momento o homem tem um pé neste mundo e um no outro. Prelúdio seria um início, um princípio, né, dessa separação da alma e do corpo. E buscando, né, melhor o conceito de agonia, nós encontramos que é o conjunto de fenômenos que anunciam a morte, a desencarnação, e que se caracteriza por diversos aspectos, dentre os quais nós destacamos a imobilidade e a alteração das feições. Então vai ficando, né, rígido o corpo, as feições, né, a fisionomia vai mudando. O chamado estertor, que é uma respiração ruidosa, a perturbação dos sentidos, palidez, a secura da língua, pulsação fraca e a extinção gradual do calor, né, começando normalmente das extremidades e por aí vai, dentre outros sinais dessa agonia. E então, como Kardec coloca, nesse estado de agonia, o espírito está nessa transição, prestes a deixar o mundo material e retornar ao mundo espiritual, a vida espiritual que é a verdadeira vida. Está nesse processo, está em transição. E aí ele ainda coloca, é penosa, dolorosa, às vezes, essa passagem da vida corporal para a vida espiritual, para os que muito apegados se acham à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, do mundo espiritual, ou cuja consciência se encontra agitada pelos pesares, ou seja, tristezas e remorsos, os arrependimentos, as culpas, enfim. Então, Kardec deixa claro que esse processo de desencarnação, essa transição do mundo corporal para o espiritual, pode ser sim um processo doloroso, sobretudo quando se trata de um espírito muito apegado à matéria, às coisas materiais, à vida material, aos bens materiais, porque isso vai dificultar esse processo. Depois a gente vai ver isso melhor com o material complementar que nós trouxemos, mas vai dificultar esse processo. O espírito ele fica como que preso aqui à matéria, à vida material, e aí esse retorno se torna mais complicado. Então nós vemos que isso vai depender muito de nós mesmos, do próprio espírito, de cada um de nós, né? Porque às vezes a gente ouve pessoas colocando esse tipo de preocupação, né? De como é que vai ser, mas será que morrer dói, né? É doloroso, enfim. Depende de nós, né? Depende de como estamos vivendo a vida material. Se estamos vivendo com apego, a tendência é ser um processo mais complicado e muitas vezes realmente doloroso. E como ele coloca, Kardec coloca também a questão da consciência culpada, de remorso por erros, equívocos que se cometeu, isso também vai pesar nesse momento. Então, o tipo de vida que nós levamos aqui na Terra, enquanto encarnados, vai afetar diretamente nesse momento da nossa desencarnação. Isso realmente precisa ficar claro. E aí, Kardec prossegue. Para aqueles cujos pensamentos, ao contrário, buscaram o infinito e se desprenderam da matéria, menos difíceis de romper-se são os laços que os prendem à terra, e nada tem de dolorosos os seus últimos momentos. Então olha a diferença.
para aquelas pessoas que são pessoas mais desprendidas, que não são apegadas às coisas materiais, que mesmo aqui, enquanto encarnadas, vivendo uma vida material, elas já buscam viver, de certa forma, a vida espiritual, têm a consciência, inclusive, e o Espiritismo nos ajuda nesse sentido de que somos espíritos imortais, de que a nossa essência espiritual, de que os verdadeiros valores a serem conquistados, cultivados, são os valores espirituais, os bens espirituais, os valores morais. É isso que vamos buscar na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso tudo vai favorecer esse processo de desencarnação, vai facilitar esse processo, inclusive auxiliando a ação espiritual, porque, para quem não sabe, nós temos espíritos, benfeitores espirituais, responsáveis pelo processo de desencarnação, que auxiliam nesse processo. Assim como nós temos aqueles benfeitores espirituais que auxiliam no processo da reencarnação, desde lá o planejamento reencarnatório no plano espiritual. Isso tudo é a misericórdia divina agindo, atuando na nossa vida. Mas, se pudermos ajudar, isso vai facilitar realmente esse processo. E aí, nesse caso, Kardec ele mostra que esses laços, né, que prendem a alma ao corpo, que prendem a pessoa à vida material, eles vão se desfazer mais facilmente e o processo não vai ser doloroso, vai ser tranquilo, suave, sem maiores problemas ou complicações. E segue Kardec: apenas um fio liga então a alma ao corpo, nesse caso do espírito, né, da pessoa já ser de certa forma desprendida das coisas materiais, enquanto no outro caso da pessoa extremamente materialista, apegada às coisas materiais, profundas raízes a conservam presa ao corpo. Então, ele está reforçando, enfatizando essa diferença. Para aquele que já é desprendido da matéria, esses laços entre a alma e o corpo são laços mais tênues, mais sutis e que vão se desfazer mais facilmente. Já para aqueles que são apegados à vida material, às coisas materiais, aos bens materiais, esses laços vão ser laços mais fortes, mais consistentes, mais firmes. Então, eles vão se desfazer com mais dificuldade e isso vai gerar um transtorno e muitas vezes, né, um processo aí doloroso para o próprio espírito que está, né, prestes a desencarnar ou em processo de desencarnação. Mas é interessante que Kardec termina esse item dizendo o seguinte: em todos os casos, seja no caso de alguém que já é desprendido das coisas materiais ou alguém ainda muito apegado à matéria, a prece exerce ação poderosa sobre o trabalho de separação. Então, de qualquer forma, em qualquer situação de alguém que está prestes a desencarnar ou nesse processo de desencarnação, a prece, ela deve ser buscada. Ela vai ser bastante útil e benéfica para aquele ser, para aquele espírito. Então, nós devemos sim orar por ele, orar por esse agonizante, orar por essa pessoa que está lá nos seus últimos momentos de existência terrena, de vida material, para realmente ajudá-la nesse processo e ajudar a própria espiritualidade superior, como já falamos, que é responsável, os espíritos que são responsáveis por esse processo de desligamento dos laços que prendem o espírito ao corpo. Então, vamos utilizar sim esse recurso. Depois a gente vai ver daqui a pouco um exemplo, um modelo, né, de prece para a nossa inspiração. Mas é importante nós termos realmente isso daí em mente.
E dentro desse processo da prece, nós realmente colocarmos a vontade de Deus acima de tudo. Porque às vezes nesse momento, principalmente quando aquele agonizante é um ente querido, né, um familiar, alguém, um amigo, às vezes nós temos mais dificuldade pelo nosso próprio apego. Então, às vezes, na hora de orar por ele, nós acabamos querendo colocar, às vezes, a nossa vontade acima da vontade de Deus, e assim não deve ser. Porque a vontade de Deus, ela é suprema, ela é soberana. E foi o que Jesus nos ensinou lá na oração dominical no Pai Nosso, que já foi estudado aqui numa quinta-feira, aliás, em algumas quintas-feiras. Seja feita a vossa vontade. Então, na nossa prece pelo agonizante, nós devemos desejar que seja feita a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é sábia. Deus, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, ele fará o melhor. Ele está no controle de tudo e vai fazer o melhor. Nós precisamos ter essa certeza, essa fé, essa convicção. Porque nem sempre aquilo que gostaríamos que fosse, que às vezes é a pessoa continuar aqui encarnada, é o melhor. Fora que existe um planejamento reencarnatório para cada um de nós. Então, muitas vezes é chegado realmente o momento daquele ser partir, retornar à vida espiritual, para futuramente programar uma próxima reencarnação, uma próxima existência, sempre com o auxílio dos benfeitores espirituais. Então isso daí é muito importante. Só que o que nós observamos às vezes é justamente o contrário. Muitas vezes, em vez de colaborarmos nesse trabalho espiritual de desligamento dos laços que prendem a alma ao corpo físico, nós muitas vezes dificultamos esse processo, não aceitando aquele momento de desencarnação do ente querido, muitas vezes justamente orando para que a todo custo ele possa continuar aqui encarnado. E com esse tipo de pensamento, com a falta de resignação, de submissão à vontade de Deus, nós muitas vezes criamos uma espécie de teia fluídica, de fluidos que retém aquele ser por mais um tempo aqui. Só que não é de uma forma natural, não é o que seria esperado, e é algo que muitas vezes vai tornar o processo de desencarnação daquela pessoa ainda mais doloroso. Então o efeito é o contrário. Nós não estaremos auxiliando o nosso ente querido dessa forma. Estaremos apenas dificultando a ação da espiritualidade superior. Tanto que muitas vezes nesse caso, quando há esse tipo, a espiritualidade tem esse tipo de dificuldade pelos pensamentos, né, a não aceitação da família, dos amigos, muitas vezes, o que os amigos espirituais fazem? Eles muitas vezes promovem uma melhora instantânea naquele ser que está ali, né, nos seus últimos momentos. Vamos dizer assim, dão uma injeção fluídica lá para ele, ali, né, um pouquinho de carga de fluidos, para que dê uma revigoradazinha, para que os entes queridos possam tranquilizar e parar de ficar com aqueles pensamentos, retendo aqui. Porque aí normalmente as pessoas dão aquela, né, aliviada, ai, tá melhorando, né? Ai, agora eu posso até em casa descansar, agora eu posso até cochilar um pouco. E aí a espiritualidade nesse momento consegue promover a desencarnação. Mas olha o trabalho que damos. É importante nós termos essa consciência. É a chamada melhora da morte. Né? Muitas vezes vem essa melhora súbita, mas aí logo em seguida piora de novo, piora entre aspas de novo, e vem a desencarnar.
É um recurso que a espiritualidade utiliza às vezes porque estamos dificultando o processo. Então, precisamos ter essa consciência para sempre estarmos na posição de auxiliar e jamais de atrapalhar, até porque queremos o bem desses entes queridos. E aí, nós, antes de irmos para a parte da prece, nós queremos trazer aqui, nós fomos lá em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec também, na segunda parte, capítulo 3, da volta do espírito à vida espiritual, no item separação da alma e do corpo. Então, nós selecionamos alguns trechos de algumas questões. Na questão 154, Kardec pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E aí os espíritos superiores respondem: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo, uma alegria para o espírito que vê chegar o termo, o fim do seu exílio, porque o corpo, ele acaba sendo como que uma prisão para o espírito, tolhindo a sua ação. E ao desencarnar, o espírito ele está mais livre para se manifestar. Só que isso daqui não anula o que nós vimos no Evangelho. Aqui está colocando que, de um modo geral, o processo de desencarnação em si ele não é doloroso. O que vai gerar dificuldade, tornar complicado e, às vezes, doloroso é justamente o apego à matéria, como nós vimos lá no Evangelho. Aí é uma questão do espírito. E tem uma nota de Kardec em que ele comenta: na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem, o ser humano, deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Olha a comparação. Então, é um processo natural. Normalmente, com a questão da idade avançada ou doença prolongada, aquele laço que prende, que une a alma ao corpo, ele vai se desgastando e se desfazendo aos poucos. Então, normalmente, tende a ser um processo mais tranquilo, mais suave. Mas é claro que tudo vai depender desse grau de apego ou desapego do espírito, de materialização ou desmaterialização dele. E aí na 155, Kardec pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? E aí os espíritos esclarecem: rotos os laços que a retinham, elas se desprendem. Os laços se desfazem e o espírito se desprende do corpo. E aí na 155A, Kardec ainda prossegue: a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E aí os espíritos colocam: não. A alma se desprende gradualmente. É um processo. Não escapa como um pássaro cativa que se restitua subitamente à liberdade. Não é igual um pássaro que está preso na gaiola, você abre e sai voando rápido. Não, é um processo. Aqueles dois estados, o material espiritual, se tocam e confundem, de modo que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Então eles vão se desfazendo, vão se tornando cada vez mais frágeis, não se rompe bruscamente. Então é importante nós termos essa noção. E justamente, como falamos, nós temos benfeitores espirituais responsáveis por facilitar, favorecer esse desligamento dos laços. Isso é a providência divina agindo. E aí tem uma nota, um comentário de Kardec que nós separamos um trecho. Kardec diz: durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito.
Então, o perispírito é o corpo semimaterial que justamente vai fazer essa ligação entre o corpo físico e o espírito, que somos nós em essência. É o envoltório, portanto, do espírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste, no corpo, a vida orgânica. Então, no processo de desencarnação, o laço, né, que prendia o corpo ao espírito, ele vai se desfazendo. E aí o espírito retorna à vida espiritual juntamente com o perispírito, que é o seu envoltório. O corpo físico fica por aqui, né? A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. São aqueles que a gente viu no Evangelho que já são, de certa forma, desprendidos das coisas materiais. Nesses, esse processo de desligamento é mais rápido, é mais tranquilo, mais fácil. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de voltar à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância, ou seja, predomínio que durante a vida o espírito deu à matéria. Então, o tempo que esse processo de desencarnação vai durar depende de cada um de nós, do nosso desprendimento ou apenas a vida material. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso, doloroso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Então, quando nós praticamos o desapego das coisas materiais durante a nossa existência corporal, nós já estamos treinando e iniciando esse processo de desapego e de desprendimento. Já estamos desde ali favorecendo um futuro processo de desencarnação. E na 156, Kardec pergunta: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Quer dizer, antes de encerrar essa vida orgânica, o funcionamento do organismo? E aí os espíritos esclarecem: na agonia que nós estamos tratando, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Já foi. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. Então, às vezes, o espírito já se desprendeu e o que fica ali é a vida orgânica, através do chamado fluido vital, o princípio vital, que é o que faz com que os órgãos funcionem. Ainda existe uma quantidade ali que vai se acabando com o tempo. Mas o espírito muitas vezes já se desprendeu. É justamente a diferença entre morte, que é o fenômeno físico, e desencarnação, que é esse desprendimento da alma em relação ao corpo. E aí, voltando para o Evangelho, no item 58, nós temos a prece. A sugestão de prece. Deus onipotente e misericordioso,
Aqui está uma alma prestes a deixar o seu envoltório terreno para volver, ou seja, voltar ao mundo dos espíritos. Sua verdadeira pátria, nossa verdadeira vida é espiritual, a chamada pátria da verdade, onde nada fica oculto, escondido. Dado-lhe seja fazê-lo em paz, e que sobre ela se estenda a tua misericórdia. Então, pedir para que seja um processo o mais tranquilo possível de desprendimento, mas não ficar retendo a pessoa. Pedir para que fique aqui a todo custo, porque é egoísmo da nossa parte. Bons espíritos que acompanhastes na terra, não a abandoneis neste momento supremo. Dai-lhe forças para suportar os últimos sofrimentos por que lhe cumpre passar neste mundo, a bem do seu progresso futuro. Então, olha que interessante esse trecho da prece, pedindo para que o espírito ele possa aproveitar esses últimos momentos de vida material. Como assim aproveitar? Mas já, já não tem mais tempo praticamente nenhum, vai aproveitar o quê? Para que naquele momento ele possa, por exemplo, fazer um balanço existencial, e que isso muitas vezes acontece nesse momento, né? Passa lá a vida rapidinho, como se fosse um filme, né? Uma tela de cinema. E muitas vezes ele vai lembrando de coisas que fez e se arrepende de determinados equívocos. E esse arrependimento vai fazer toda a diferença nesse retorno à vida espiritual. Então, que peçamos para que a pessoa aproveite da melhor forma possível esses últimos momentos. De que se de repente ela ainda ficou com mágoa, com ressentimento, com rancor de alguém, ela, mesmo que ela não tenha oportunidade de estar com a pessoa ali para, né, pedir perdão, mas que na consciência dela, no coração, ela peça perdão, já é muita coisa. Inspirai-a para que consagre, dedique ao arrependimento de suas faltas os últimos clarões de inteligência, quer dizer, de lucidez que lhe restem, ou que momentaneamente lhe advenham. Então, o que a gente comentou, para que ela possa se arrepender dos seus erros, seus equívocos, porque futuramente a misericórdia divina vai lhe conceder os meios de reparação desses erros. Dirigi o meu pensamento, a fim de que atue de modo a tornar menos penoso, doloroso para ela o trabalho da separação, e a fim de que leve consigo, ao abandonar a terra, as consolações da esperança. Então, problema nenhum de pedirmos que esse processo ele possa ser o menos doloroso possível, entendendo que é claro que isso vai depender da pessoa. Porque, como falamos anteriormente, foi uma pessoa extremamente materialista, pegada às coisas materiais, não vamos esperar um milagre, que não vai acontecer. Vai ter as dificuldades próprias desse apego, conforme já conversamos. Mas podemos pedir que seja o mínimo, né, o menos possível dentro da realidade da situação de cada um. E que a pessoa possa receber esse amparo da espiritualidade superior, que os amigos espirituais possam amparar nesse processo de retorno, e que ela possa ser, né, esse espírito em processo de desencarnação, possa ser consolado pelas luzes da esperança. A esperança de que a vida não vai se acabar ali, de que ela vai encontrar uma nova vida. E que nessa nova vida, que a sua visão possa se ampliar das coisas. E que lá ela possa preparar um futuro, futuras existências ainda melhores, com mais êxito, onde ela tenha a oportunidade de reparar os erros, de consertar aquilo que não foi bem feito durante a sua existência material. Nós queremos deixar aqui como recomendação, no próprio final do item 57, recomenda ver adiante preces pelos doentes, tá? Que
começa lá no item 77, e também o céu e o inferno, segunda parte, capítulo 1, o passamento, que vai justamente descrever, em que Kardec vai descrever com mais detalhes ainda do que trouxemos, mas que o tempo não nos permitiria, esse processo de desencarnação. Então, que nós possamos sair daqui hoje entendendo que esses últimos momentos de cada um de nós, ele é muito importante e ele precisa ser aproveitado da melhor forma possível. Muita paz. Pedimos que todos nós possamos elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, que nesse momento, Senhor, lhe pedimos que seja derramado sobre cada irmão aqui no nosso salão os fluidos benfazejos, trazendo a paz, a harmonia, a tranquilidade, para que cada um de nós possamos superar as nossas dificuldades, carregando dentro de nós a confiança e a fé que temos sempre ao nosso lado, o nosso mentor espiritual, que está sempre nos amparando, nos dando força e coragem, e que nós possamos, Senhor, emanar a toda a humanidade, a todas as pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, que também possam, nesse momento, receber esse bálsamo, Senhor, que tranquiliza e ampara todos nós. Muito obrigada, Senhor, pelo amparo recebido nesta manhã e que possamos ir aos nossos lares carregando essa paz e essa luz e que possamos transmitir a cada irmão que chegue até nós. Graças a Deus. Muito obrigada pela presença de todos e aguardamos vocês na semana que vem. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita. A partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.